interrompeu aqui, mas eu acho que a gente é muito carente dessa, desse aprendizado. Se a gente tem essa escolha de poder dizer, né, de poder fazer a nossa opção, a gente não pode fazer isso de uma maneira tão caótica quanto a Bolsa de Valores. A gente tem que seguir uma inteligência, uma lógica, uma... A gente tem que ter um caminho, né? A gente tem que ter uma estratégia. O mais importante a palavra é a estratégia. E posso dizer aos senhores que o que passa pela minha cabeça nesse momento é entrar no agressivo daqui para frente. Posso, eu estou pensando nisso. Mas o que é que me faz pensar duas vezes nessa possibilidade? E aí entra numa terceira dica que eu queria deixar para vocês aqui. É muito importante vocês terem uma ideia do, do tempo que os senhores vão ficar na empresa para fazer essa escolha. Na primeira parte desse vídeo vocês devem ter visto eu dizer, devem ter me ouvido dizer que eu estou com ação na justiça, que nos próximos anos aí, se tudo der certo, se eu conseguir ganhar lá na justiça, eu posso me aposentar. Né? Caso isso acontecesse, e tivesse acontecido isso aqui, e eu estivesse no agressivo, quanto tempo eu necessitaria ficar na empresa para não assumir esse prejuízo? A partir do momento que você aposenta, seu dinheiro é levado para uma carteira conservadora, que não é isso aqui, ó, que não é de renda variável dessa forma, não tem essa, essa exposição ao risco momentâneo. Né? Então imaginem, senhores, se a empresa solta um PDV mês que vem, olha aqui o que aconteceu com o dinheiro da Forluz das pessoas. Podem ter tomado ali um prejuízo de 30%. Então, e aí? Isso que me faz pensar duas vezes antes de entrar no plano agressivo. Será que eu teria mais 2 anos, 3 anos na empresa para recuperar? Reparem, senhores, que aqui na época do subprime, a gente foi lá de 2008, né? A gente teve aqui uma queda, a gente pode até acompanhar a queda aqui, ó. A gente demorou de 2000, quase 2009 inteiro, ó, em 2009 começou a reagir e tal, nós apenas conseguimos atingir o pico lá de 2008, 2 anos depois. E se o PDV a gente tiver apenas um mês para escolher, nós vamos ter sumido um prejuízo de 30%. Isso, senhores, é o que a gente tem que utilizar, é o fator mais importante para a gente decidir o nosso perfil. Daí o motivo pelo qual eu saí do agressivo lá no 90 mil e não quis correr o risco de chegar até os 120, 110 mil. Porque o que acontece? Acontece o seguinte, para investimento assim, investimento que a gente chama... Os investimentos não é de risco, são os investimentos mais dinâmicos, que também são os mais rentáveis. Né? A gente tem que pensar em algumas lógicas, temos que usar algumas lógicas. A gente tem que ser compradores quando o movimento, quando a bolsa está em baixa, e vendedores quando a bolsa estiver em alta. Então, como eu disse na primeira parte do vídeo, eu vi muitos colegas entrando aí na bolsa de valores com o seu dinheiro da Forluz no agressivo, com a bolsa 110, 120 mil pontos, ou seja, num pico histórico, numa máxima histórica. Então, senhores, quando a gente vê a possibilidade, qual que é a probabilidade momentânea, olha só, da bolsa cair quando está lá no alto. Né? Aí que a gente esperasse ela 140 mil, era uma probabilidade, mas que em momentos espaços ela poderia sim tomar uma rasteira. Se não fosse por causa do coronavírus, ia ser por causa de algum outro motivo. O mercado, ele realiza lucros. Ele realiza lucros. É assim.
E se os senhores forem ver quem são os maiores compradores de ações nesse momento, são os bancos. Eles estão aqui, ó, na ponta compradora. Eles estão na ponta compradora, enchendo suas carteiras. Os grandes investidores da Bolsa, lá, depois vocês podem procurar saber lá sobre o rei da Bolsa, Luiz Bassi, né? Luiz Bassi. Ele está enchendo o carrinho. Então, assim, ele está montando posição aqui para um dia vender aqui. Ou então a ideia dele é mais aproveitar os dividendos das empresas. Então ele compra muitas empresas ações de muitas empresas aqui que são pagadores de dividendos e deixa a ação subir ou descer e recebe os dividendos dessas empresas. Essa a estratégia que ele usa. Desde a década de 60 que ele é um investidor da Bolsa e ele é o maior investidor individual que a gente tem, pessoa física. Assim. Hoje está em várias grandes empresas. Mas assim, então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Então o valor da Bolsa, o tempo que você tem para fazer esse investimento, né, que você pode esperar. Como eu disse, às vezes nem o posicionar muito bem ou não tão bem é o que vai garantir o lucro, mas o lucro está no tempo que você vai ter para fazer o investimento, certo? Então, o tempo que você tem a ver também com o tempo de empresa que falta para você. Se você se aposentar pela Forluz, obrigatoriamente eles mudam o seu perfil. Então, se você tiver tomado um prejuízo grande no agressivo, né, você vai assumir esse prejuízo. É esse o risco que a gente tem que contar, é isso que a gente tem que levar em consideração, essa matemática. Né? Então, para vocês que ainda têm aí um range da empresa aí de 5 anos, 8 anos, eu acredito que seja o momento para estar se encaixando aí no agressivo. Né? E mesmo que a bolsa venha a cair mais, nosso movimento altista ele ainda prevalece e pode ser que vocês tenham um incremento na carteira de vocês aí, né, de investimentos na Forluz nesse momento. Assim como eu comprei aqui, né, vendi aqui e tive um grande salto na minha conta da Forluz. Mas se você é aquele trabalhador que tem aí um range de 3, 4 anos, mais ou menos, 2, 3, até 4. E 4 já é um limite ali, entre 3 e 4 já é um limite ali que você já pode começar a pensar em alguma coisa um pouquinho mais não o agressivo, mas um moderado, uma coisa assim mais, já com um viés um pouco mais rentável, mas que também não te exponha tanto ao risco como o agressivo. Né? Mas se você tem de 4 anos para frente, eu acho que seria o momento de montar uma posição uma posição mais agressiva para conseguir uma rentabilidade melhor na sua carteira. Porém, se você tem, como eu disse, 2 anos de horizonte na empresa, eu aconselho fortemente que você se coloque nas posições ultraconservadoras, caso você não estivesse no agressivo nesse momento aqui, no momento agora. Porque caso você esteja no agressivo nesse momento, e você ainda tenha 2 anos de empresa, o negócio é continuar aí e esperar uma recuperação durante esses 2 anos. Mas para fazer, então, em resumo, quem está hoje no agressivo, continue onde está, certo? Porque se tiver de assumir o prejuízo assim, se tiver de sair rapidamente aí num PDV, não vai ter o que se fazer. Se puder esperar mais aí entre 1 e 2 anos para esse mercado melhorar, fique no agressivo, não mude seu perfil nesse momento. Caso vocês tenham mais de 4 anos de horizonte ainda na empresa, é interessante que vocês pensem em fazer uma carteira de cunho agressivo, que ela pode trazer uma rentabilidade melhor. Né? E, como eu disse, a gente compra ações ou compra fundos de ações quando o mercado está em baixa, porque quando o mercado está em alta, a probabilidade
dele cair é muito maior, né? Então fica essa dica, né? A gente, John B. Rockefeller dizia que tem um, vou contar um caso rapidinho aqui. John B. Rockefeller diz a lenda que ele estava engraxando seu sapato lá embaixo de Wall Street, no prédio da bolsa. E os engraxates lá de Wall Street, eles tinham fama de darem dicas para os investidores, ótimas dicas. E um dia ele virou, ele engraxando o sapato, o engraxate virou para ele e falou assim: sabe aquela empresa? Eu, se fosse o senhor, comprava a ação dela, porque certamente o senhor vai ganhar muito dinheiro. Aquela empresa está bombando. Aí, o que o John B. Rockefeller fez? Ele saiu, nem acabou de engraxar o sapato, foi lá e vendeu todas as posições de ações que ele tinha. Ele usou o seguinte raciocínio: se até esse homem de conhecimentos simples está querendo investir, dar dicas, né, da bolsa de um viés autista, é porque está na hora de eu sair. E ele usava essa frase, assim, é tida como mais real, assim, como sendo dele. Ele dizia que ele vendia ações quando as pessoas estavam sorrindo e comprava quando as pessoas estavam chorando. Então, hora de se posicionar, né, nos perfis mais dinâmicos, né, e hora de sair lá em cima, enquanto está todo mundo sorrindo, vamos para os perfis conservadores. É o que eu tenho usado no meu perfil, né? Eu tive um aumento e um incremento na minha carteira de quase, olha, nos últimos 3 ou 4 anos aí, de uns 90%. Em torno de 90%. Até um pouquinho mais. Quase 100, entre 90 e 100%. E esse. Não, deixa eu ver. Nós estamos em 2020? Não, nos últimos. Isso aí. E só usando essa lógica de me posicionar nos momentos em que o mercado me dá a opção, né, de ter uma rentabilidade melhor, correndo menos risco. Porque quando o mercado está lá embaixo, o risco de queda é bem menor, né? Até porque chega um ponto que não tem muito para onde cair. A gente viu aí a resistência do mercado lá nos 63 mil pontos e nos 70 mil pontos, né? O mercado dá uma segurada. Quer dizer que não vai cair mais? Não. Como eu disse, o mercado é caótico em prazos curtos, né? Então, eu espero ter deixado para vocês aí uma boa ideia do raciocínio que eu utilizo, né, no mercado, né? E respondendo ao John lá de novo, eu não quebrei, né? Não quebrei, eu tinha uma estratégia e ainda tenho uma estratégia montada para investimento de perfil dinâmico, né? Tá tudo tranquilo, meu for luz está lá tranquilo, lá no ultra conservador, não estava exposto nesse momento, porque eu usei esse raciocínio, eu vi que talvez eu não ficasse tanto tempo mais na empresa, eu vi que eu já tinha tido um bom incremento na minha carteira de fundo privado, né, utilizando essa estratégia. Então vamos ser agressivos quando o momento for propício e ultraconservadores quando o momento for adequado, ok? Me coloca à disposição aí para quem tiver alguma dúvida, né? Se eu puder ajudar, se eu puder estar contribuindo, né, com a escolha de vocês ou com alguma interação aí, com alguma dica sobre isso aqui, né? É uma coisa que eu tenho certa experiência, que eu tenho um bom conhecimento e que eu posso dividir um pouco da experiência que eu tenho com vocês aí nessa labuta aí de tentar escolher, né, qual o perfil é mais indicado para cada um.
mas gostaria só que vocês dessem uma pesquisada, pense um pouco, dê uma estudada. Essa coisa de fundo de pensão não é brincadeira. Ainda mais quando a gente vai fazer uma escolha assim, né, de um perfil agressivo. Se banco perde dinheiro com ações, né, que tem gente pensando lá, esses grandes corretores, imagine pessoa física que vai fazer uma escolha dessa. Então, assim, não invista no agressivo ou em qualquer perfil que seja, somente com a minha opinião ou porque seu amigo falou. Dê uma olhada à sua volta, consulte mais pessoas, consulte pessoas, dê uma ligada mesmo na Forluz, converse lá com os assessores de investimento e pegue leve essas informações que eu trouxe para vocês aqui, dizendo quanto tempo, diga para a pessoa, né, que for pensar, ou que for te dar uma opinião, quanto tempo falta em média para você aposentar, se você tem alguma pretensão de sair da empresa antes, mesmo não tendo se aposentado, né? Algumas coisas, tipo, se você tem empréstimo na Forluz ou algum outro tipo de dívida muito grande, caso você tenha que sair, você tome esse prejuízo aqui e ainda tenha que continuar com a sua dívida. Então tem muita coisa, né, que você tem que levar em consideração para você saber qual o perfil que você tem que estar aderindo naquele momento. Então a dica que eu deixo aqui é informação, cabeça fria nesse momento, tá? Não é o momento, eu sei que daqui a uns dias vai estar abrindo novamente a possibilidade de estar mudando o perfil. Quem tomou esse prejuízo aqui, não saia do agressivo. Assim que você sair do agressivo, vocês vão ter assumido o prejuízo, certo? Então, cabeça fria, respira. Esse momento vai passar, o mercado vai se recuperar e vocês vão conseguir uma evolução do fundo de pensão de novo, certo? Mais uma vez, para encerrar aqui, me disponho a ajudar, né? Quem tiver aí, como eu estou vendo aí, muita gente desesperada, muita gente me ligando, muita gente me mandando mensagem, querendo saber para onde que vai, para onde que vem. Eu sei para onde vai. Vai sempre para cima, porque sempre foi para cima. Agora, amanhã, depois, ninguém sabe para onde vai. Se vai ser para cima ou se vai ser para baixo. Porque, como eu disse, Bolsa de Valores é um movimento previsível dentro de um cenário caótico. Certo? Previsível, sempre subindo. Mas em cenários que podem ser caóticos, de grandes perdas e grandes altas. E quando você tem o tempo a seu favor e você pode contar com ele, você dificilmente vai tomar prejuízo. Boa sorte a todos, fiquem com Deus e vamos continuar aí no nossa quarentena, né? Com muito juízo e tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar. Um abraço.